Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Cinema para Todo Sempre fala sobre a história do cinema e nós vamos entender um pouquinho do que acontece no cinema de hoje, sabendo um pouquinho do cinema de ontem. Antes de falar desse episódio, só uma lembrancinha. Se inscreva no canal, dê aquela curtida, comente, dê sugestões. Nós estamos aqui abertos a nos comunicar com você. Nesse episódio nós vamos falar sobre a chegada da TV e os cine drive-ins. Quando a TV surgiu no cenário audiovisual nos anos 50, o cinema sofreu um forte processo de desestabilização. Como convencer as pessoas a trocarem o conforto das suas casas pelas salas de cinema? Assim, os estúdios começaram a investir em grandes produções em formato das telas cada vez maiores, como o CinemaScope. Telas gigantescas que praticamente circundavam os espectadores num ângulo de 180 graus. Com isso, a sala de cinema se tornou um grande evento para a família. Já na TV, programas pensados e formatados para ela começaram a surgir. E assim, muitos deixavam de ir ao cinema para aproveitar o conforto do lar. Aqui se dá o início das séries de TV, tipo I Love Lucy, As Aventuras do Superman, Bonanza, Zorro, Alfred Hitchcock Apresenta e várias outras que marcaram a TV e até hoje são lembradas. Mas um longa-metragem é idealizado, visualizado e realizado para uma tela grande, onde a total escuridão da sala é um aliado para a total imersão naquele espaço. Com isso, a ida ao cinema começou cada vez mais a se tornar um programa especial. Com isso, a criatividade teve que entrar em ação. Então, muitas formas foram testadas até que nos anos 50 chegaram os drive-ins, que foram muito populares nos anos 50 e 60. Essa modalidade, além de proporcionar uma experiência totalmente diferente do que já tinha se visto, as pessoas sentiam-se mais livres por ser um local aberto e por ser permitido fumar, que não é autorizado nas salas tradicionais. Ao mesmo tempo que se dava liberdade, também podia ser algo privado e mais confortável, pois cada família ocupava seu lugar, ou seja, não havia incômodo com outros. Bom, os drive-ins eram especiais. Eles tinham telas gigantescas, numa área livre, bem ampla, onde os carros estacionavam e as famílias poderiam ver. Existia também aqueles que saíam dos carros e sentavam na grama, esticavam uma toalha e botavam um lanchinho do lado para assistir o filme. Bom, esse é o clássico drive-in, né? Muito popular nos anos 50 e 60. Eles viraram uma febre no mundo afora, até mais ou menos o período de deixar de ser a novidade do momento. Mesmo com a TV, o cinema continuou crescendo e nesse período surgiram vários clássicos muito importantes para a história do cinema. Entre eles estão Psicose, em 1960, Blow Up, História de um Fotógrafo, em 1966, 2001, Odisseia no Espaço, em 1968, MASH, 1970, Laranja Mecânica, 1971, Todos os Homens do Presidente, em 1976, e Taxi Driver no mesmo ano. Apocalipse Now fecha a década de 70, em 1979. Esses são exemplos de alguns filmes que permearam as duas décadas, onde o cinema teve que aprender a conviver com a concorrência da TV. Mas a magia na sala escura não acabou. Aqui no Brasil, estávamos num período de muitas reviravoltas. E aí surgiu o cinema novo, um cinema que tinha um cunho social, político e revolucionário. Ele tem entre os seus representantes ilustres Nelson Pereira dos Santos, um filme Rio 40 Graus, feito em 1955. No entanto, os mais emblemáticos são as produções do baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 1968. De 1968 a 1970, especificamente surge o cinema marginal, ou o de crude,
Essas produções estavam bastante alinhadas ao movimento de contracultura e também ao tropicalismo. No exterior, a contracultura nasceu do desejo de uma felicidade individual, simples, distante da sociedade de consumo e do moralismo. Em 1969, o governo ditatorial do Brasil cria a Embrafilmes, empresa brasileira de filmes, onde financiavam as produções cinematográficas. Isso era usado como ferramenta para controlar o que era feito no nosso cinema. Na sequência dos anos 1970, em São Paulo, as produções de baixo custo do movimento Boca do Lixo começaram a produzir as pornochanchadas, talvez o gênero mais emblemático da história do nosso cinema, baseada nas comédias italianas com forte teor erótico, a exemplo de A Viúva Virgem, em 1972, do cineasta Pedro Carlos Rovai. As películas dessa corrente duraram até o fim da década de 80. Olá, eu sou Alexandre Gilberto. O cinema brasileiro teve diversas fases, muitos de grande sucesso, de grande ida aos públicos. O público nunca faltou ao cinema, isso é uma grande verdade. O público sempre teve interesse no cinema brasileiro. Mas cada fase vai ter suas características. Por exemplo, no cinema novo, do Glauber Rocha, do Anselmo Duarte, por exemplo, é um cinema que tem muito mais visibilidade lá fora, nos prêmios de Cannes, as visibilidades que tiveram em Cannes, do que um grande sucesso de bilheteria no Brasil. Diferente, por exemplo, da Cinédia, da Chanchada, dos filmes do Oscarito, que faziam grandes públicos, traziam grandes bilheterias para o cinema brasileiro. Então, o cinema sempre teve essa força. Agora, a gente precisa falar de um filme que foi muito pouco, vamos dizer, esquecido, de uma maneira geral, pela comunidade cinematográfica, de uma maneira geral, que é o Ébrio, um filme de 1946, dirigido por uma mulher e estrelado pelo Vicente Celestino, marido desse diretor. E ele tem uma característica que é extremamente importante da gente ser falada. Ele é um filme extremamente... Ele é um filme que foi de uma bilheteria exorbitante no Brasil. Ela quebrou recordes. Ela foi a maior bilheteria do ano. Para a gente perceber, a bilheteria do Ébrio foi maior do que do Vento Levou, naqueles seus anos. Então a gente entende o tamanho desse filme e que passou anos a fio sendo em reexibições aqui no Brasil e que de repente ele some. E ele só vai ser relembrado nos anos 90, em 1996, quando descobre-se uma cópia, ela é restaurada e passa a ter uma reexibição dela. E aí, as poucas pessoas que tinham visto lembravam do filme. Mas é um filme que, infelizmente, fala-se muito pouco no Brasil. Você tem poucas exibições por aí. E nós mesmos da comunidade cinematográfica não temos muito lembrarmos desse filme. É algo que a gente precisa corrigir esse erro histórico. Isso foi um movimento que acontece nos 50, nos anos 60. O Brasil também vai ter uma grande fase com o Embrafilme. O Embrafilme vai ser um órgão do governo no qual ajuda a fomentar o cinema brasileiro, emprestando equipamentos, dando suporte para os diretores para poder produzir seus filmes, e que ela vai ser o grande expoente do cinema durante quase 3 décadas, após a grande derrocada
o desmonte do cinema brasileiro, dos anos do Fernando Collor de Mello, que pega a Embrafilme e acaba com esse cinema, destrói o cinema brasileiro. E a gente vai ter um grande período onde o cinema basicamente sobreviveu daquilo que sempre foi a sua base e que nós temos pouca respeito, admiração, que são os curtas. Sempre é bom lembrar, os curtas brasileiros jamais deixaram de ser produzidos. O curta é algo fundamental para a divulgação e para como nós pensamos como cinema. E esse cinema ele só vai ser retomado a partir de longas, primeiramente, com o filme da Carlota Joaquina, feito pela Carla Camurati, que é um filme que a gente é a marca da retomada brasileira, mas esse filme ele vai ser o primeiro, ele tem a importância de ser o primeiro longa, mas é um filme que teve uma rejeição de público, onde não houve uma grande movimentação de público para esse filme. Mas a gente pode dizer que a partir do Central do Brasil, a gente tem a verdadeira retomada onde o Brasil redescobre o seu cinema, o público redescobre que gosta do cinema brasileiro. Bom, esse foi um dos períodos mais importantes do cinema nacional. Agora, as décadas de 50, 60 e 70 prepararam o público para receber as mega produções, os blockbusters e as novas tecnologias, e até as tecnologias antigas que ficaram repaginadas nas décadas seguintes. Você quer saber do que a gente vai falar? Conto não. Vou esperar vocês aqui semana que vem para a gente falar sobre isso. Estou esperando. Beijo, até lá!